Tá bem. Registrar que é a entrevista, é a quarta entrevista do projeto Roda de Saberes. Está sendo entrevistado aí com o mestre Tunico. Aí, mestre, o senhor diz o seu nome completo, a idade e onde nasceu. O meu nome é Antônio Pereira Lima. Eu nasci na Bahia, né? Para ser mais exato, em Santo Amaro da Purificação. Eu nasci em 1956. Eu estou com 53 anos, 5.3. Há quanto tempo o senhor treina capoeira? Bom, eu treino capoeira desde os 14 anos. A capoeira que o senhor iniciou era capoeira regional ou era Angola? Ou não... Bom, eu quando iniciei na capoeira, não tinha a identificação muito forte de regional Angola. É porque quando eu iniciei na capoeira, existia outros capoeiristas que veio de outros grupos e o mestre, ele acolhia ali, né? E a gente jogava capoeira. Assim, no caso, nesse início, o que foi que o senhor achou que era mais difícil de aprender naquela época, né? Naquela época, o que eu achei mais difícil de aprender era a violência, né? Essa era o mais difícil de aprender, porque a violência ele sempre trouxe a questão do acidente, né? E naquela época o mestre No ele não tinha academia própria, ele foi convidado, né? Porque quando eu era pequenininho, né? Eu tinha assim, até ser meus 10 anos, 11 anos, eu assistia muito capoeira, né? Mas eu assistia uma capoeira de rua. A capoeira ela foi criada na rua. E quando foi que denominou que era Angola, que já era Angola no grupo, no caso? Bom, quando o mestre No, ele abriu a própria academia dele. Aí ele já... Aí quando ele abriu a própria academia, que foi no Parque Júlio César, ali ele deu a identificação, né, da capoeira Angola, que é um trabalho dele. Mas até então era um trabalho numa sede onde ele foi convidado e já tinha aquele espaço antes de ele ser convidado. E aí ele tinha que levar de acordo com a coordenação que estava ali, né? Ele era só o mestre, mas tinha um coordenador. Hoje o senhor dá aula, né? Aí, O senhor dá aula há quanto tempo já, mestre? olha, eu dou aula, na realidade, desde 1977. Né? Eu dei aula junto com o Ventania, né, no Santo Eduardo, e é onde eu comecei um trabalho com o Ventania, em 77 mais ou menos, e durei um ano com ele ali. Ali no Aí, Poço, né? não, Santo Sim, ali Eduardo, no... É Santo Eduardo. Santo Eduardo, é o CSU, É Santo sim. Eduardo, aonde deram uma bolsa e essa bolsa tinha que escolher para quem, né? Então é natural que ele, como estava ali mais antigo do que eu, né, ele ficou com a bolsa, né, e ele continuou a aula. Né? Aí foi quando eu estava com problema no joelho, que eu tinha um problema no joelho, questão de menisco, e aí tive que fazer uma cirurgia, né, problema de joelho. E nessa cirurgia eu tive que passar 2 anos fazendo O tratamento, né? o tratamento, e o médico disse que eu não poderia hora nenhuma entrar em cima de questão de capoeira. No caso desse período que o senhor deu aula, começou a dar aula em 77, né? Desse tempo pra cá o senhor já formou algum professor, mestre, no caso mestre, ou se já formou algum professor desse tempo pra cá, até a Bom, atualidade? bom, é o seguinte, eu considero formar, certo? Agora no meu grupo, porque antes eu tinha o quilombolas, mas eu nunca tinha formado até então no quilombola. Aí quando o mestre achou que tinha que unificar, para que ficasse uma coisa muito mais forte, porque muitos grupos estavam se unificando, né? E que era bom se unificar, entendeu? E aí eu formei sim, por sinal o Mosca foi formado, né, como azul, mas sim com a coordenação da Palmares, né? Agora sim, pelo grupo Quilombola, que quando eu saí me desafastei da Palmares, aí retornei o meu grupo Quilombola, e aí eu formei 3 professores.
né? O senhor Da sabe o questão nome? desse grupo. Citar o nome deles. Que é o Russo, né? Aí vem o Tião e por último o Laércio, que foi os três que eu formei. Ah, tá. O senhor sabe dizer se eles estão dando continuidade ao trabalho que o senhor iniciou com eles, se eles estão dando aula, se tem... Bom, até agora que eu saiba, só tem um, né? Até porque quando eu criei essa questão que ia formar, eu criei um sistema que é onde o aluno só poderia estar levando a logomarca do grupo até instrutor. Até instrutor ele leva o nome do meu grupo, ele leva o meu nome. Ele foi formado a professor, ele tem que criar o grupo dele, Ah, entendeu? Cria o grupo dele e ele vai fazer um trabalho, né? Ele vai fazer um trabalho. E se ele quiser uma ajuda minha, ele terá que dar trabalho a mim, né? Mas não me atrapalhar. Então foi criado assim, até porque estão criando muita questão de projeto, né? Eu achava que criava um projeto, botava meu nome e nessa história eu ficava como laranja. Eu, sendo um mestre, ficava como laranja. Então achei por bem criar esse tipo como é que se diz, de vínculo. Aí ele, professor, ele segue a vida dele, então se eu ver que ele está colado comigo, mesmo tendo o nome dele, o trabalho, a sociedade está aprovando, então é natural que a gente lá se feche de novo. Né? Aí fecha. Aí eu tirei a questão de graduação, meu grupo não trabalha mais com cordão, com cordel, ele trabalha assim numa graduação, mas o símbolo é animal, né? Onde ele leva um broche escrito a função dele e embaixo o nome do animal. Né? mas essa questão do animal é por quê, mestre? A questão do animal é porque a gente tem que buscar fundamentos. A questão é fundamento, né? E é fundamental essa questão, né, da simbologia animal, até porque a capoeira ela foi criada também através dos animais. Né? Qual a faixa etária que o senhor começa a ensinar? Assim, a idade? Olha, fica difícil eu saber assim a faixa etária, porque criança depende sempre da esperteza dela, né? Aquele começo, né, para aquele negócio. Eu já dei aula ao Baby Brink, que era uma escolinha, né, Criancinha, né? que é criancinha, né? Aí tinha criança aí de 2 anos a 3 e até 5, 6. Eu Mas dei aula hoje em dia o senhor dá aula para todas as idades, né? para todas as idades. Tem trabalho com idosos também, mestre? Estou trabalhando, estou fazendo um trabalho com os idosos que assim são a mãe dos alunos. É, Né? legal. E aí, como é que o senhor realiza os seus treinos, assim? Começa com alongamento, como é que é? Eu Ou começo já vai sempre. logo para cima? Não, não. É importante a gente trabalhar no alongamento, porque o alongamento é a base, né, do desenvolvimento da musculatura. Né? Então a gente trabalha, não trabalha na física, porque a física já é a capoeira. Mas o alongamento em toda a divisão do corpo eu vou trabalhando para que depois a gente comece com a ginga, a esquiva, todos os processos. E o tempo de duração dessas aulas, mestre? Olha, das aulas como um todo, Como um todo. isso varia, sabe? Isso varia. Eu tenho, por exemplo, no espaço cultural, eu dou 1h20 de aula, né? Lá no Centro Educacional Teresa Vezeri, como lá praticamente é uma escola, tem reforço, essas coisas, então a gente dá 1 hora, né? A gente dá 1 hora de aula, entendeu? E a gente está junto com a pedagogia, né? A gente trabalha junto com a pedagogia. Ou seja, aquela aula ela é parada naquele momento para que faça parte a capoeira. Entendi. No caso, o senhor falou dos animais como fundamento do grupo, né? Aham. Aí, assim, o senhor identifica quando o aluno está aprendendo esse fundamento, quando ele está sabendo exatamente quando aquele animal, no caso do grupo do senhor. Como é que o senhor identifica esse fundamento? Como é que ele está aprendendo, essa identificação? Porque assim, cada animal, eu tenho uma base, né, o ritmo daquele animal, por que aquele animal, né? E ali eu passo para ele o conhecimento, não é eu, por exemplo, eu boto a segunda a graduação, eu já boto como monitor, e o monitor é o gato.
né? E eu não posso dizer, você hoje vai fazer uma graduação, né, em cima de monitor e você vai ter o símbolo, o gato. Né? E eu boto o gato assim, porque a capoeira, você vê assim, o iniciante ele entra todo tímido na Uhum. capoeira, todo calado, todo envergonhado, com medo. Né? Aí quando ele pega a primeira graduação, que se chama um batizado, eu já não boto batizado, porque o batizado é tudo aquilo que o aluno chega pela primeira vez. O aluno chegou no primeiro dia, segundo, ele já está sendo batizado, porque até ele acostumar com É, aquilo ali, eu boto formatura. A entendi. formatura ela vai de 6 meses a um ano. E outra, eu não boto formatura a criança e nem o adolescente, ele entra no estágio. Só é formado quando ele chega a 18 anos. Ele foi a 18 anos, aí ele está formado. Mas de 5 anos até 16, 17 anos, ele ainda está sendo estágio. Ah, Vai tocando só de uhum. animais, mas sendo estágio. E outra, a criança não é o animal, é a ave. Ah, A tá. criança é uma ave, ou seja, é carcará. Eu boto carcará, a criança ela vai até 16 anos, carcará. Aí 17 anos ela vai passar para o avestruz. Aí 18 anos ela entra o lobo. Aí quando o aluno está jogando, o senhor consegue identificar que ele, na hora que ele está jogando, ele está improvisando? Quando é que o senhor identifica esse improviso, mestre? Durante o jogo, né? É o seguinte, depende muito do estágio, né, de ano, né? Eu acredito assim, o aluno, até ele, graduação de professor, é difícil ele improvisar, porque a capoeira é tão rápida que a gente ainda não aprendeu a improvisar. Porque improvisar para mim é você se doar naquilo para receber aquela entrada e poder se sair e ganhar a pessoa, porque capoeira é perguntas e respostas. Então isso é improvisar, né? E a pessoa que está jogando não tem tempo para isso. A gente ensina, passa isso no treinamento, entrada e saída, né? Esse golpe, essa saída é dessa, contra-golpe, movimento com golpe. Mas na hora da roda dá um branco nele, que ele só se lembra de martelo, a benção, rabo de arraia, meia lua, papapá, ele segue aquele que não sabe agora, entendeu? É por isso que agora quando o cara chega a mestre, aí ele começa a ter essa noção. Ele começa a ter essa noção pelo ano de capoeira que ele tem, o ano que ele está ensinando, dá ele essa mágica, entendeu? Até Uhum. porque ele absorve muitos aprendizagens para poder dar. E quando o cara chega mestre, chega a um ponto que o próprio mestre já não está nem mais ensinando a ele. Ele já tem que criar, entendeu? E criando ele já tem que botar em prática, Ah, entendi. entendeu? Para atingir também toda a graduação, porque se o cara chega a professor, o mestre não tem mais nada a dar e fica só o martelo, a benção, ele começa a só ir dia de roda e mesmo assim dá até prejuízo, né? Falando da roda, pro senhor, o que é uma roda de capoeira? Olha, uma roda de capoeira, ela tem vários momentos, né? Existe um momento assim na roda, onde eu faço uma roda assim de 15 em 15 dias, não faço uma roda para meus alunos todo, sabe, dentro de uma semana tem a roda, de 15 em 15 dias eu faço a roda. E aquela roda é uma roda treino, tá? Que é onde tem o berimbau e tal, aonde eu posso parar várias vezes para mostrar o defeito, a volte de novo e tal, está sendo uma roda treino, né? Aí uma roda oficial é aquela que eu não posso parar, que tem visita, tá todo mundo ali, eu tenho que olhar todas as falhas do aluno para que no outro dia, na aula normal, eu possa estar consertando, entendeu? Entendi. Aí eu sei que é uma aula oficial, uma roda oficial. E assim, no caso o senhor já tem muito tempo na prática assim, como capoeirista e como professor e mestre de capoeira, né? Pessoa que dá aula e tudo mais. Aí eu queria saber do senhor o que é ser capoeirista, assim, isso é uma pergunta pessoal mesmo, o que é ser um capoeirista? É, Essa experiência toda, né? o que é ser um capoeirista é a vivência, sabe? Eu costumo dizer que existe assim às vezes o poeirista e existe o capoeirista. Né? Para a gente ser um capoeirista, tem que passar pelo poeirista. Poeirista tudo é aquele que a gente não conhece a capoeira e acha que conhece. Então a gente às vezes está jogando, tá chutando a pessoa sem ter a técnica para poder derrubar.
tá entendendo? Se perde depois que é ganhado e se perde, quer brigar, quer disso, quer aquilo. Então esse cara não está ainda sendo um capoeirista, ele está trabalhando. Então o capoeirista é todo aquele que conhece o jogo. Quando ele conhece o jogo, né, pelo menos na capoeira Angola, ele passa a conhecer o jogo, ele passa que aquela ganhada que ele está recebendo é fruto para que eles possam aprender. Entendeu? Então ele vai aprender, vai se doar o corpo naquela mesma dimensão. A pessoa que deu um, dá dois, vai tentar ganhar, ele vai se sair e vai ganhar aquela pessoa. Então, ótimo. Aquela pessoa que foi ganhada agora também está aprendendo, porque pensou que era só a entrada dele que valia, mas agora está sendo a saída também com outra entrada. Então é o fundamento isso. E a capoeira, enquanto não se machuca, poxa, a pessoa tem que compreender ela. Agora, quando machuca, tem que ter também um sexto sentido. Porque a violência ela não vem assim do nada. Você quando começa a gingar, o cara começa a bater. Não é assim. Ela tem todo um estudo e você percebe que o sexto sentido, o seu espírito capoeirista não está bem com aquela pessoa. Então o melhor é você jogar um pouquinho, sabe? Não se abre muito, aperta a mão, sai de frente para ele, deixa ele lá, porque ele vai mostrar a outros e outros, mas com você não vai acontecer. E essa questão da mandinga, mestre, como é que o senhor identifica? Como é que Bom, o senhor fala, entende a mandinga, né? eu entendo a mandinga, que é diferente da traição, né? Há uma diferença do mandingueiro, do malandro, e há uma diferença para a traição, entendeu? E a ignorância. O mandingueiro é aonde você finge que está exposto para poder, entendeu? Adquirir conhecimento com o seu colega de jogo. A capoeira Angola é uma união tão grande que não se diz adversário. Eu não digo, o meu adversário, eu fico mandingando para ganhar o meu, não, para ganhar o meu colega de jogo, entendeu? Porque aquilo que você está aprendendo, eu estou aprendendo, então é natural que a aprendizagem você nunca viu popodilhagem, né? Nunca viu. Então a mandinga é aonde o fator de tudo, o bom mandingueiro, você conhece o angoleiro quando ele é mandingueiro. Quando ele é mandingueiro, você conhece. É por isso que quando existe um jogo entre mestre com mestre, todos os dois é angoleiro, ele freia um pouco mais, ele trabalha mais, porque se expor, né, ele vai ser ganhado, não quer dizer que não pode, mas tem que se trabalhar para se ganhar. Né? Como é que o senhor vê a capoeira na atualidade? Eu como vejo a capoeira na atualidade voltando para o passado, né? Porque antigamente, antes de se criar área regional, não tinha Angola, né? Era capoeira. Era um jogo embaixo, em cima, no meio, né? E se aquele fosse mais forte embaixo, ele chamava para baixo. Se fosse mais forte em cima, ele chamava para cima. E era um jogo, entendeu? Onde se tocavam-se, né? Se tocava-se o ritmo que hoje se dão de Angola. É porque o ritmo regional foi criado pelo mestre Bimba, entendeu? Mas antes a capoeira tinha São Bento Pequeno, né? Tinha Angola e o máximo era São Bento Grande de Angola. Então tudo era, entendeu? Então tinha São Bento Pequeno, São Bento Grande e Angola, entendeu? Aí quando botou São Bento Grande de Angola é para diferenciar de São Bento Grande de regional, entendeu? Então eu vejo o começo sendo o fim, né? E o fim sendo o começo. Então hoje a capoeira, né? Eu tenho uma reportagem, um documentário aí, que os próprios mestres antigos, né? Como João Grande, né? Ele documenta isso, e Paulo dos Anjos, que já faleceu também, como documenta isso, que a capoeira é uma só. E lá eu tenho um documentário onde o mestre do Muzenza, muito novinho, ele está lá, entendeu? E aceita que é isso mesmo, né? O Itapuã está lá e vê que é isso mesmo, e todos estão confirmando. Então esse documento é importante para mim, porque se depois a pessoa mudar, dizer que não disse isso, está guardado aí. No caso do senhor, no caso da tradição, como é que o senhor ensina essa questão da tradição para os seus alunos? A tradição que eu ensino para meus alunos é aquela, né? Que tradição não se perde, né? Tradição tem que estar se divulgando para não morrer, né? Porque senão, se não divulgar, fica aquele negócio, né, preso, e aí esquece, né? E o que eu vejo
é que a humanidade, cada ano que passa, a memória está curta, né? Aquilo que a pessoa, sabe, ouviu ali, dali esqueceu, entendeu? E tá por esse lado. Então, eu ensino sempre a tradição é ouvir os mais antigos, entendeu? Respeitar a sua comunidade, tá entendendo? Ser diferente, porque ser diferente incomoda, entendeu? E guardar suas tradições, né? Que seu passado lutou por você. Então essa aí, ser a resistência na coisa. Eu não posso falar hoje perante uma câmera uma coisa, daqui a um ano você vai me perguntar essa coisa, eu já não quero mais dizer aquela, já estou dizendo em outra. Aí eu deixo de ser tradição para ser moda, né? Para o senhor, assim, a importância do mestre de capoeira. A importância do mestre de capoeira é, é até mais do que um pai. Porque muitas vezes o pai não teve nem tempo de observar o seu próprio filho, ainda mais na luta que anda, né? Há muito trabalho, a pessoa sai 5 horas da manhã, chega às 6 da noite, como meu pai é da base naval, ele saía às 5 horas da manhã e chegava às 6 horas da noite. E durante de segunda a sexta, quem era meu pai e minha mãe era minha mãe. E tinha coisa que ela não contava a ele porque ele chegava cansado e quando ia me bater, aí era uma pancada muito dura que ela até dizia que ia meter na cadeia porque ele não sabia bater. E ela que fez a queixa. Então ela preferia dar surra e chegava, estava tudo bem e ele foi assim. Então quando eu conheci o meu mestre de capoeira, eu entrei na capoeira aos 14 anos por necessidade, entendeu? Porque eu tinha problema de que eu fumava, eu bebia, aos 14 anos já comecei nessa fase junto com o bairro, com as pessoas ali, entendeu? E por necessidade disso, entendeu? Um aluno do mestre Nu, que é chamado Elias, que é meu compadre, agradeço, né, por ele, né, me levar nesse caminho, aonde me levou para capoeira e lá eu comecei, né? Já que meu pai não me dava o dinheiro para que eu pagasse a capoeira nem minha mãe, porque ela também achava que capoeira era para vagabundo, que capoeira era coisa de moleque, de maloqueira, essas coisas. Então, em troca de eu não pagar a capoeira, eu tinha que varrer o salão. Eu pegava, eu varria o salão, eu tirava aço, entendeu? Quando era tempo das festas, eu tinha que buscar cinzal, que era para fazer a roupa do maculelê. Todo esse processo em troca, né? Eu ajudava nessa parte para receber as aulas do mestre de capoeira, entendeu? E o senhor já deu aula em alguma escola, mestre? Já, em várias, já dei. Eu dei aula nesse Baby Brinque, como eu falei, dei aula no Peter Pan, né? Dei aula no Centro Educacional ali no Joaquim Leão, que agora me fugiu um pouco Como a foi o memória. processo lá, assim? Como era a relação do senhor com a escola, com a direção, com os alunos? Como era a relação no geral lá na escola? Os alunos ótimos, né? Com a escola deixava sempre a desejar, né? Porque a escola me convidava com relações assim, ou seja, eu dava aula a hora que as crianças estavam largando. Então a prevenção Intervalo, né? para não criar acidente, né? Aí quando terminava a aula, então ficava esperando os pais chegar. E até ali, quando ficava esperando os pais chegar, assistia um com a boca quebrada, aí o outro com o braço desmentido, né? Ferido o joelho. Então vamos botar a capoeira, porque enquanto os pais não chegam, tá segurando ali. Então era sempre aquele processo. Eu começava de 4h40, 5 horas, e os pais iam chegando, iam chegando, iam chegando, e terminava esvaziando tudo, não ficava ninguém para roda. Entendeu? E eu sempre levava assim os meus alunos para fazer uma roda e tal, sempre para Mas hoje mostrar já eles. mudou essa relação, mestre? Bom, hoje eu não sei porque aonde eu estou dando aula agora, né, é diferente, não é uma escola do governo, né? É uma escola onde essa ONG, né, foi criada através das irmãs do Sagrado Coração de Jesus, onde criou essa Fica ONG. localizada onde? Fica localizada a sede aqui na Serraria, aqui no sítio do Sagrado Coração de Ah, Jesus, sim. né?
e aonde eu trabalhei com ela há 10 anos e de 3 anos para cá a ONG ficou entregue à comunidade, né? Aonde deixa de ser projeto para ser Da própria a comunidade. própria comunidade, O senhor né? também dá aula lá no Reginaldo, né? Isso. É a Lá mesma ONG, no não? Vale do Reginaldo, justamente. Ah, Ali é tá. onde eu trabalho há 10 anos, eu faço aquele trabalho Ainda tem lá, né, de mestre? integração, tem. E agora tá mais Aqueles meninos eram forte, de né? lá, não? É, é. E agora tá mais forte, né? Porque do ano passado para cá, a gente está trabalhando junto assim. Ela tem aula até 12 horas. Aí quando chega 11 horas, aí é a hora das crianças entrar comigo, que é uma vez por semana. Tanto da escolinha como o reforço. Entendeu? O reforço eles têm 2 horas de reforço, mais uma vez por semana, aí fica 1 hora comigo, né? Onde a gente trabalha muito nessa parte da pedagogia, a gente procura saber da professora como Lá é é que está o criança, né? aluno. Vai criança e adolescente. No caso lá do Espaço Cultural, como é que é lá? É projeto lá? Bom, lá é um projeto, É. né? Lá no Espaço Cultural é um projeto que foi criado através do professor Moisés Santana, né? Que ele trouxe, como é que se diz, criou essa parte. Apesar porque já teve outros capoeiristas, teve outros mestres de capoeira que Dando deu aula aula lá? lá, Foi? mas nunca foi através de projeto. Era Cediam um sempre salão e eles faziam aula lá, como acredito que anterior, muito anterior a mim, mas durava 6 meses, um ano, aquela questão. Aí foi quando o Moisés chegou e isso. Já E tem quanto tempo isso. lá, mestre? Eu estou com 10 anos, né? No NEAB, né? Neado, né? No caso, eu queria saber assim, uma opinião sua sobre a capoeira, a prática da capoeira nas escolas. Se o senhor tem uma opinião formada assim sobre essa prática, o que é que o senhor acha dessa relação da capoeira na escola? Bom, eu acho assim, a capoeira na escola, antes de estar na escola, teria que os mestres se reunir, entendeu? Os professores se reunir, todas aquelas pessoas que são educador, se reunir e preparar, sabe, uma filosofia. Os órgãos como a federação, como o grupo de mulheres, todo esse, entendeu? Não um torcer para o outro cair, sabe? Porque existe isso, existe assim, de um grupo, não, o meu grupo é o melhor, aquele grupo é o pior, e aquela crítica, entendeu? Claro. E a gente tem que viver em cima da capoeira, não do capoeirista. Pronto. Mestre, a gente está encerrando, hoje é dia Aham. 13 de outubro, são exatamente 4 horas da tarde, estou falando para registrar. Aham, A entrevista feita com o mestre Tunico do grupo Capoeira Angola Quilombola. aham. E esse é o projeto Roda de Saberes, estou encerrando agora e agradecendo ao mestre por ter cedido um pouco do seu tempo para que essa entrevista fosse feita. Muito obrigado, mestre. Tranquilo, tranquilo.